Queridos irmãos, como é que vocês estão? Paz do Senhor, tudo bem? Bom, irmãos, hoje eu trouxe aqui um assunto de que eu gosto muito, que é sobre o queijo. Só que hoje eu não uso, né? Mais o queijo. Eu uso de vez em quando, mas não uso como eu usava antigamente. E o assunto aqui é muito sério, porque nós sabemos o tanto que nós consumimos esse produto. E eu quero trazer para vocês agora, né, assuntos relacionados diretamente com a alimentação. Como a gente já viu algumas pregações aí sobre pastores falando de espírito de profecia, de Bíblia. Por que Deus está tentando tirar essa alimentação, algumas alimentações de nós, né? Nós já vimos nos estudos passados aí sobre o lóbulo frontal, a importância que tem as funções do nosso cérebro e como está intimamente relacionado com a alimentação, dependendo da alimentação que comemos, ou vai fazer bem ou vai fazer mal e vai afetar o nosso lóbulo frontal, onde nós não vamos ter discernimento. E agora eu quero trazer alguns tipos de alimento, né? Como a palavra diz ali em 1 Coríntios 3, que Deus destruirá aqueles que estão destruindo o corpo. Então agora a gente precisa saber o que destrói o corpo então. Como pastor, o médico ali na primeira pregação, na primeira palestra, que ele faz ali sobre o lóbulo frontal, ali ele já coloca algumas descrições que ele fala ali, que eu já trouxe para vocês, mas agora eu quero trazer mais detalhadamente a questão de alguns alimentos que realmente faz muito mal. E como nós já vimos o pastor Arilton Oliveira falando de que tudo que destrói o corpo é pecado. Aí vem Paulo e diz assim: o Espírito, o templo de Deus que sois vós é sagrado. E se alguém, olha a advertência, destruir esse templo, Deus o destruirá. Com isso, nós aprendemos o seguinte: se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. Então a gente precisa nos atentar a isso e nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Nós não vamos ser perfeitos, irmãos, mas a gente precisa pelo menos nos ajudar, pelo menos nos voltar para o mais saudável possível. A gente não pode ficar brincando com a saúde porque é algo muito sério, porque torno a dizer, não é a alimentação que salva, é Jesus. Quer ser salvo, vai a Jesus. Mas todos os estudos que eu estou trazendo aqui para vocês é a questão de quê? De que nós estamos indo para a batalha do Armagedon, onde nós vamos precisar ter a nossa mente lúcida, saudável, para que nós possamos ter o discernimento e fazer as escolhas corretas. Essa é a essência de todos os estudos que eu estou trazendo para vocês na questão da alimentação, tá? Bom, e ele explica sobre os danos do queijo que faz a nossa saúde. Porque assim, né, irmãos, eu fico vendo tanto que nós amamos queijo, né? Ah, eu sou vegetariano, mas você come queijo, você toma leite, seus derivados, refrigerante. Vou trazer aqui sobre o refrigerante, que é o pior alimento do mundo. E nós consumimos essas coisas como se nada tivesse acontecendo. E na verdade tem. Que é aquilo que eu falo para vocês, né, irmãos? A gente precisa parar de achar que Satanás é burro. Que ele não sabe o que está fazendo, porque ele sabe sim. E é por isso que hoje os estudos estão todos aí, para que nós possamos entender mais sobre os assuntos relacionados com a alimentação, porque
como está ali em 1 Coríntios 3, né? Deus destruirá aqueles que destroem o corpo, e hoje nós temos uma facilidade na internet de saber o que destrói o corpo para que nós possamos reeducar nossa alimentação, entende? E o queijo é um deles, né? Mas a gente precisa entender o porquê que o queijo faz mal. Bom, mas antes ele vai ler um trecho, né, do Espírito de Profecia, tipo, Deus já nos avisando sobre isso há anos atrás, pelo Espírito de Profecia. E nós aqui não dando importância a isso e fazendo o nosso eu, né, o que eu quero fazer e não aquilo que Deus está pedindo para que eu faça. Ele fala que o queijo bloqueia as coisas espirituais, o discernimento. Então, assim, irmãos, são coisas que a gente precisa compreender, né? Porque, por exemplo, o queijo, o refrigerante, é algo que a gente consome, né? Muito assim na nossa vida. Eu, pelo menos, eu consumia bastante. Hoje eu consumo muito pouco, mas muito pouco mesmo, só quando me dá muita vontade e eu não consigo me controlar. Aí eu vou lá, faço alguma coisinha, coloco um pouquinho de queijo e dali eu oro a Deus, peço perdão, porque como eu disse, nós não somos perfeitos, irmãos, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas a gente precisa estar lutando contra isso, né? Que nem antes eu comia queijo adoidado, hoje eu luto para não comer. E quando eu como, é muito de vez em quando, né? De um tempo para o outro, digamos assim. E cada vez mais eu estou conseguindo vencer esse mal. Enfim, né? Veja o estudo aí, veja o que ele vai dizer, depois eu quero vir e comentar algumas coisas aqui. O que nós comemos, como nós vivemos, está relacionado diretamente com a nossa vida espiritual. Conselho sobre regimentar, página 368. Queijo nunca deveria ser introduzido no estômago. Se no texto anterior ela disse que o estômago está relacionado com o cérebro e queijo nunca deveria ser introduzido no estômago, eu entendo que o queijo bloqueia a minha capacidade de discernir as coisas espirituais. Existe uma substância, eu já fiz uma palestra aqui no mês de março sobre leite, então eu vou deixar a parte do leite, apesar de que eu posso resumir talvez em 5 argumentos: caseína, gordura, excesso de proteína, excesso de hormônios e principalmente também o excesso que vai formar o ácido clorídrico, que se chama purinas. A degradação das proteínas se transforma em purinas. Isso dá ácido úrico, dá gota e dá artrite reumatoide. Mas tirando essa problemática, o queijo tem mais um problema, que se chama tiramina. Quando você ingere o queijo, por ele ser um alimento processado e por bastante tempo às vezes armazenado, aumenta a concentração de tiramina. Quando ela entra no nosso organismo, ela gera vasoconstrição e retém água. Começa algo que a gente chama de prisão de ventre, a constipação intestinal. Quem come muito queijo tem geralmente maior tendência a ter constipação. Mas a tiramina ela é extremamente perigosa. Como vai ser absorvido esses nutrientes, como eu mostrei na imagem anterior, vai para o fígado e vai para a corrente circulatória, quando chegar no sistema nervoso, você pode ter uma incidência maior de ter derrame e AVC. Por isso que as pessoas que comem queijo têm mais dor de cabeça, por causa da tiramina e também da caseína. Está diretamente relacionado, apesar de que a irmã White não sabia disso, por inspiração divina disse, nunca ingira queijo. Isso vai fazer mal para a sua maneira de pensar, para a sua maneira de agir. Para que nós possamos ter um caráter, como o caráter de Jesus, nós precisamos nos alimentar como Jesus se alimentaria. E eu acredito que a reforma é progressiva e nós estamos no momento limiar da história, onde precisamos cuidar mais do que comemos, do que vemos e do que pensamos. A condescendência com o apetite é a causa de dissensões, lutas, discórdias e muitos outros males. Pronunciam-se palavras impacientes e atos descaridosos se praticam. Seguem-se costumes desonestos e manifesta-se paixão, tudo porque os nervos do cérebro estão enfermiços pelo abuso do estômago abortado. Interessante, né, irmãos? Mas fique aí até o final, que
que vocês vão ver mais estudos aqui que eu trouxe para vocês, como é sério a questão do queijo. Bom, o que eu gostaria de explicar para vocês, irmãos, é que nesses vídeos que eu venho fazendo e tal, num desses vídeos eu estava com muita vontade de comer queijo, né? E eu acabei comendo, acabei cedendo e eu comi. E eu já tinha gravado o vídeo, só que eu tinha falado alguma coisa errada no vídeo e eu quis fazer de novo. E eu comi o queijo, né, um pedacinho de queijo ali no almoço. E eu ia gravar logo depois do almoço. Queridos, eu não consegui gravar. Eu vim aqui nesse lugar aqui que eu estou gravar acho que umas 4 vezes, tentar gravar. E eu não conseguia pensar para falar aquilo que eu já tinha gravado, entendeu? Aquilo que já tinha na minha cabeça, né? As falas e tudo mais, eu não consegui. E eu não tenho muita dificuldade para falar aqui para vocês. Eu meio que venho e falo de primeira, né? Então, para que nós possamos entender que, de fato, o queijo, como o doutor ele falou, o queijo bloqueia a nossa mente, o nosso discernimento. Então, é um testemunho que eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês entendam de que, realmente, o queijo ele é problemático, né? Não é pessoas falando de boca para fora. Realmente, isso aconteceu comigo. Então, isso me faz pensar que realmente, como o espírito de profecia fala, né? A gente nunca deve introduzir queijo no nosso estômago, porque isso bloqueia o nosso discernimento, como bloqueou em mim, na hora que eu vim fazer o vídeo aqui para vocês, falar de coisas espirituais, né? Porque as coisas que a gente fala aqui são coisas espirituais e eu não consegui falar. Talvez nesse momento possa estar errado, mas a gente pensa, né? A gente gosta de pensar. Eu gosto, pelo menos. O Espírito Santo estava aqui, ó, buzinando na minha orelha para mim falar e eu não conseguia ouvi-lo para demonstrar. Aí no finalzinho da tarde, quando fez a digestão, aí eu vim aqui de novo. E naquilo na cabeça, né? Não, eu vou fazer a última vez. Se eu não conseguir, eu faço outro dia. E aí no finalzinho da tarde eu vim e consegui fazer. É coisa para se pensar, né? Bom, irmãos, agora eu gostaria de mostrar para vocês. Olha o que os médicos americanos dizem sobre o queijo. Médicos americanos, pessoas que entendem sobre o assunto. Eles vão falar do leite também. Eles vão falar do queijo e também vão falar do leite. E o queijo é feito de quê? Né? O queijo é feito de leite. Então, estão relacionados ali, é da mesma família. No final do vídeo, é falado que é ingerido 450 drogas nos animais. É uma coisa que eu gostaria que você atentasse, mas eu vou trazer com mais detalhes quando eu vier falar sobre as carnes, tá? 450 drogas que é ingerido nos animais. E isso não é nada saudável ou benéfico para o ser humano. Isso tudo está vindo para nós, irmãos. É por isso que Deus está tentando tirar agora, nos finais dos tempos, o alimento cárneo e outros tipos relacionados com o animal. Eu vou trazer aqui um texto do Espírito de Profecia, né? Irmão White falando que nos finais dos tempos, como o pecado está aumentando, as drogas, as coisas, o câncer, as doenças também estão aumentando nos animais. E é por isso que Deus está tentando tirar esse alimento de nós, porque isso está prejudicando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa mente, onde nós não estamos tendo mais discernimento. Por isso que o mundo está essa bagunça, essa Babilônia, cada um fala uma coisa, ninguém fala mais a mesma língua, entendeu? A minha verdade não é a sua verdade, entendeu? E cada um segue a sua verdade, sendo que nós temos uma verdade.
E a gente usa, as pessoas estamos usando essa uma verdade que nós temos, mas do nosso jeito, porque não estamos conseguindo entender a verdadeira real, né? A verdade que é única. Não creio que existe várias verdades, mas uma verdade só. E nós estamos usando essa uma verdade e fazendo várias verdades, né? Enfim, veja aí o que eles vão falar. Eu sempre me preocupei com os possíveis impactos dos transgênicos na saúde, mas depois descobri que a maioria das plantações de transgênicos é consumida pelo gado. As vacas leiteiras são as que mais consomem por animal. Esse fato, junto com tudo que aprendi sobre bioacumulação, deixou os laticínios apavorantes, ainda mais considerando a quantidade de queijo que comi na minha vida. Quando paramos para pensar, o queijo é um produto incrível. Deve ser a melhor comida para comprometer a saúde que você pode dar para as pessoas. Pensa só, você tem um produto animal com todas as questões da concentração biológica. Tem um produto alimentar altamente processado. E ele tem naturalmente muita gordura saturada, mas coloca um monte de sal nele. Há uma associação forte entre laticínios e doenças autoimunes. E isso pode ser mostrado com a produção excessiva de muco e a exacerbação da asma em crianças propensas ou até em adultos. E também há uma associação entre laticínios e esclerose múltipla e diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, e outros problemas reumatológicos. O leite da vaca é o líquido de crescimento do bezerro. É isso que é. Não há absolutamente nenhuma criança ou humano na Terra que realmente precise do leite de uma vaca, assim como não precise do leite de uma girafa ou de um camundongo. A maioria das pessoas é intolerante à lactose. Esse é o estado normal. Por que seu corpo iria criar essa enzima para digerir lactose depois do desmame? Não faz sentido. 73% dos afro-americanos são intolerantes à lactose, 95% dos asiáticos, aproximadamente 70% dos nativo-americanos e por volta de 53% dos latino-americanos são intolerantes à lactose. Nosso governo está incentivando americanos negros a comer coisas que ele sabe que vai deixá-los doentes. No fundo, o governo está dizendo para mim, como afro-americano, para eu comer uma comida que vai me deixar doente, sem benefício algum para que os pecuaristas se beneficiem. É uma forma de racismo institucional. O leite é uma comida arriscada para o consumo humano. Como pediatra, vejo diariamente crianças sofrendo de doenças que estão ligadas ou associadas ao consumo de laticínios, como eczema, acne, constipação, refluxo ácido, deficiência de ferro, anemia. A proteína do leite de vaca é a comida mais alergênica. As pessoas dizem, não, eu quero sem hormônio, sem estar injetado com hormônio de crescimento bovino. Mas o leite é um líquido hormonal, então está abarrotado com hormônios sexuais e hormônios esteroides naturais, como estrogênio, progesterona. Na verdade, não importa se é o leite convencional, não importa se é leite orgânico. O leite sem hormônios é um oxímoro. Os laticínios orgânicos têm a mesma gordura saturada e colesterol e galactose e todas as coisas que você não quer no laticínio convencional. Os produtos leiteiros, em geral, têm vários outros produtos associados e um deles é o pus. Há leis limitando o quanto de pus se pode ter no leite para poder vender. Acho que são 750 mil células de pus por centímetro cúbico. Você não ia querer muito pus. Se fosse só pus, as pessoas poderiam contestar. Você pode pensar no queijo como pus coagulado de vaca. Sempre me disseram que a gente precisa de leite para ter ossos fortes. Sou Jane Chapman e não faz muito tempo eu tirei uns raios-x do quadril e das costas. Osteoartrite bilateral severa dos quadris. E tenho 2 substituições de quadril agendadas. É osso sobre osso. São articulações rangendo. A minha estabilidade é assustadora. Eu me seguro nas paredes se eu estou em casa. Me disseram para usar um andador. Eu só tenho 71 anos. Não é assim que se deve viver nessa idade. É muito difícil para mim acreditar que só sobrou isso. Pesquisadores estudaram o desenvolvimento ósseo em crianças e se elas têm fraturas por estresse e esse tipo de coisa. E as crianças que bebem mais leite têm proteção zero. O leite não deixa os ossos fortes. Pesquisadores de Harvard observaram um grande grupo de mulheres mais velhas. Por um período de 18 anos, quem bebia leite tinha proteção zero para fraturas. Então, essa noção antiga de que o leite vai deixar seus ossos fortes ou proteger seus ossos mais tarde na vida é um mito. As pessoas que bebem leite têm taxas mais altas de fratura no quadril, têm mais câncer e vivem menos.
Acontece que os países com maior consumo de laticínios também têm as maiores taxas de osteoporose. Então, claramente, beber mais leite não protege seus ossos. Pesquisando mais, descobri que os laticínios estavam associados a vários tipos diferentes de câncer também. Como muitos de nós, achava que câncer tinha a ver com genes, mas só de 5 a 10% tem a ver com genética. Todo câncer é causado por mutação no DNA, mas não é o bastante. Isso pode causar a primeira célula cancerígena. Mas uma célula ou 2 células não matam ninguém. Mas 1 bilhão de células pode ser um problema. Então a gente tem que reduzir os fatores de crescimento no nosso corpo, como o IGF, um fator de crescimento semelhante à insulina. É o hormônio de crescimento oncopromotor envolvido em todos os estágios da célula cancerosa. Qualquer proteína animal aumenta os níveis de IGF-1. Os laticínios aumentam seu risco de várias formas de câncer, especialmente aqueles relacionados aos hormônios. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário são produtos mesmo em seu estado mais puro que não vai querer consumir, porque ele contém um risco. Eu descobri que os laticínios podem aumentar a chance de um homem ter câncer de próstata em 34%. E para mulheres que tiveram câncer de mama, apenas uma porção de laticínio por dia pode aumentar a chance dela morrer da doença em 49%. E de morrer de qualquer coisa em 64%. Por que sites de câncer de mama, como o da Susan G. Komen, não alertavam sobre isso? Obrigada por ligar para a Susan G. Komen. Eu sou Jocelyn, posso ajudar? Eu queria saber por que vocês não têm um alerta enorme sobre os perigos de consumir laticínios no seu site quando existe uma associação direta ao câncer de mama. Um estudo publicado na revista do Instituto Nacional de Câncer descobriu que mulheres que consomem laticínios e tiveram câncer de mama aumentam seu risco de morrer de câncer de mama em 49%. Me pergunto por que isso não está no site. Não respondemos esse tipo de pergunta. Novamente, outra representante de uma organização de saúde disse que outra pessoa responderia a minha pergunta. Em vez de correr o risco de levar bolo de novo, fui direto à filial local da Susan G. Komen para ver se iriam responder minhas perguntas. Também não quiseram responder minhas perguntas pessoalmente e mandaram parar de filmar, mas prometeram me conectar diretamente ao escritório nacional. A campanha da fita rosa de Susan G. Komen fez muito para aumentar a conscientização para o câncer de mama. Se bem que era confuso ver fitas rosa em embalagem de iogurte. O câncer de mama pode ser prevenido com uma dieta e estilo de vida saudáveis, mas não está sendo. Falamos em fitas rosas e colocar todo o dinheiro em pesquisas da cura. Quanto a mim, eu queria que minha filha, minha mãe, eu, quero focar em não chegar a esse ponto. Queria ver mais esforço e energia colocados nisso. Eu comi muito queijo a minha vida inteira, apesar dos riscos. Mas como muitos outros, parecia que eu era viciado. Acontece que a proteína caseína, que é a principal proteína dos laticínios e especialmente nos queijos, ela é quebrada na digestão humana para criar o que chamamos de casomorfinas, compostos derivados da caseína, semelhantes à morfina que vão para o cérebro e se ligam ao mesmo receptor que a heroína. Não me entenda mal, não são tão fortes quanto a heroína, mas são fortes o suficiente para fazer você voltar inúmeras vezes, apesar de você estar ganhando peso e estar mais doente do que nunca. Mas o queijo atrai as pessoas. As casomorfinas podem ter um papel na síndrome da morte súbita infantil, podem ter um papel no autismo. Por isso, não queremos que crianças bebam leite de vaca. O leite materno humano tem 2,7 gramas de caseína por litro comparado com 26 gramas por litro do leite de vaca. É praticamente 10 vezes mais. Por isso é tão viciante. Essa conversa sobre vício me fez pensar em todas as drogas que os animais recebem. Fui à sede do Centro de Segurança Alimentar, o principal grupo de monitoramento da FDA, para ver o quanto precisamos nos preocupar com as drogas na nossa comida. Então, pelo que sabemos, há pelo menos 450 drogas diferentes sendo administradas nos animais, seja sozinhas ou combinadas. Essas drogas são dadas por várias razões, muito poucas delas são realmente benéficas à saúde do consumidor. Agora eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, o Dr. Laí Ribeiro, creio eu, um grande doutor, falando sobre, sobre o queijo, sobre o leite. Olha o que esse doutor fala sobre o leite e sobre o queijo. Pessoa que entende sobre o assunto, É por isso que eu falo para vocês, irmãos, nós temos que pesquisar na medicina, na ciência, e não ficar só com pessoas que acham que conhecem, entende?
Eu penso assim, pastores conhecem muito de Bíblia, conhecem muito de outras coisas e tudo mais, só que é um assunto controverso dentro da igreja. É para comer carne? Não é. É para comer queijo? Não é. É para tocar bateria dentro da igreja? Não é. Há uma controvérsia aí. Então é onde que nessas controvérsias a gente precisa ir para a Bíblia, espírito de profecia, medicina, ciência, e aí a gente tira a nossa própria conclusão sobre o assunto. E não ficar acreditando em homens, em pessoas que eles mesmos se divergem ali, né? Eles mesmos não têm uma opinião própria, uma opinião formada. Veja aí o que o doutor Lair Ribeiro vai falar. E a gente fala muito, e eu falo muito com os pacientes sobre algumas coisas, e às vezes gera algum tipo de dúvida, né? Ah, mas isso é novidade e tal. E eu queria começar aqui hoje com um assunto assim que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar impressionadas, porque eu fiquei impressionado. Na hora que eu escrevi sobre isso, as pessoas me indagam muito se é verdade, mas tem médico que fala bem. A gente vê toda hora pessoas falando na televisão os benefícios do leite, se é que existe benefício esse veneno. Se tiver, é muito pouco. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de outra espécie. Nós somos a única espécie no planeta Terra que, quando adultos, tomamos leite. Você não conhece nenhum animal adulto que toma leite. Nós somos os únicos. E você vai dizer assim, mas e o cálcio? A vaca tira o cálcio de onde? Para pôr no leite. A vaca não toma leite. Ela tira o cálcio do capim. Tudo aquilo que é verde tem cálcio. Então essa história que você tem que tomar leite por causa do cálcio não é verdadeira. Primeiro que o cálcio que tem no leite não é tão bem absorvido. E segundo que não é uma fonte tão boa, tão rica. Isso aí é para vender leite, infelizmente. E o leite hoje, desde que ele foi pasteurizado, eu sei que isso vai um choque para quem está nos assistindo, a pasteurização do leite resolveu uma série de problemas e criou outros maiores ainda. Porque quando você pasteuriza o leite, você tem que levar ele a alta temperatura e baixar, você faz uma desnaturação das proteínas. As proteínas não são mais o que era. O leite que você compra no mercado não é o mesmo que sai do peito da vaca. Ele é muito diferente. Ele foi desnaturalizado pela pasteurização e foi feita uma coisa chamada homogeneização, que é pior ainda. Então esse leite, o ser humano tem um problema sério com a lactose. A lactose é um açúcar do leite que tem que ser transformada em glicose e galactose no sistema digestório. Para fazer isso precisa de uma enzima chamada lactase, que você para de produzir mais ou menos aos 9, 10 anos de idade. Então o adulto em geral tem dificuldade em digerir a lactose porque não tem lactase. E muitos são alérgicos à caseína do leite. Se você tem um filho que tem otite recorrente, inflamação no ouvido, e já levou a vários médicos várias vezes e não resolve, a solução está aqui. Por que você não tira o leite total do seu filho por um mês? Você vai ver que a otite vai desaparecer. Tá? Pode fazer que você vai ver. Vai sumir. Não vai ter problema nenhum. Criança com alergia, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o leite. E o queijo? O queijo é nada mais, nada menos do que ele tem menos lactose. Nesse aspecto de lactose está resolvido. Os outros problemas permanecem, né? O problema da caseína, que aí está concentrado, e o queijo ele é constituído de uma forma que você vicia. Quem está nos assistindo sabe que tem gente que é viciada em queijo. Se não te prejudique, você não tem nenhuma lactose, você vai em frente. Mas eu, por exemplo, eu tenho mais de 25, 30 anos que eu não toco em nada relacionado com leite. Não tem menor, e não me faz falta nenhuma, absolutamente Nem come nenhuma. queijo. Nem como queijo, não. Existe aquele mito do cálcio, né? Pois é, o cálcio é outro choque que o pessoal vai ter. Se você faz suplementação com cálcio, você vai viver menos. Essa é a verdade. Porque o cálcio que você está suplementando, ele não vai ficar no osso. Ele vai ser depositado nas coronárias, na aorta. O seu cálcio, para ser depositado no osso, você tem que concomitantemente ingerir vitamina D e magnésio. Se você não ingerir os três juntos, o cálcio é prejudicial, pelo contrário. Então tem gente que está sendo operado por calcificação de válvula cardíaca. Aquela calcificação de válvula cardíaca é excesso de cálcio. Tem gente que está fazendo diálise porque o rim não funciona bem, porque teve cálcio demais, atrapalhou o rim. Então, se você faz suplementação de cálcio sem fazer suplementação concomitante de vitamina D e de magnésio, não está lhe ajudando.
está ali prejudicando. E vitamina D3, né, Laerte? É o D3, a vitamina D3. Porque muitas vezes o pessoal dá o cálcio e diz assim, o cálcio vem junto com vitamina D, tu vai ver a D2. Não, não a D2 e aquilo não resolve nada, e tem que ser em doses muito maiores do que aquela que é colocada no leite. Então essa história de que o leite já vem enriquecido, cuidado com alimentos enriquecidos. Como regra geral, eu procuro evitar alimentos enriquecidos. É enriquecido com ferro, é enriquecido com vitamina C, é enriquecido com vitamina D. Fuja desses alimentos enriquecidos, porque geralmente eles dão mais problema do que solução. Agora eu gostaria de trazer para vocês, irmãos, esse rapazinho, esse garoto, esse jovem, né? Eu acredito que ele entende muito sobre o assunto porque ele trabalha com isso. E ele vai falar algo ali que vocês vão se surpreender, por isso que eu quis deixar para o final agora. Gostaria de trazer mais coisas relacionadas sobre esse assunto, mas eu peço a vocês que vocês pesquisem mais, né? Esses são alguns detalhinhos. Existe muito mais que a gente precisa estudar e pesquisar, né? Ele é adventista do sétimo dia e ele fala que a indústria tira um coágulo que é preciso para fazer o queijo. E esse coágulo sai do estômago de um porco. E eu fico pensando, irmão, será que o queijo deveria ser um alimento para aqueles que dizem ser o povo de Deus? Sendo que o próprio Deus pede para nós não comermos o porco, a carne de porco e tudo mais, que nem existe algumas gelatinas aí, que eles tiram, né, os produtos da pele, se eu não me engano, da pele do porco. Existe gelatina que não, pelo menos eu estou sabendo que aquela gelatina royal não tem, mas as outras sim, tem produtos que eles tiram do porco para fazer aquele produto, e o queijo é um deles. Para você fazer um queijo, você precisa desse coágulo, e esse coágulo é tirado do estômago de um porco. Veja o que ele vai falar e depois eu venho aqui para a gente encerrar. Hoje você vai estar aprendendo a verdade por trás do queijo. Como que ele te vicia, como que a indústria te enganou e ao mesmo tempo como que ele é o melhor alimento para te engordar. Ao longo dos últimos anos, nas palestras que eu dei, pacientes que atendi e pessoas que eu ajudei, uma das maiores dificuldades apresentadas na conversão da alimentação carne para uma 100% vegetal tem sido largar o queijo. E sendo bem sincero com vocês, que é uma coisa que eu vou ser durante esse vídeo, realmente o queijo é gostoso? Ele é, não dá para negar. Se não fosse bom, a maioria das pessoas não estariam presas a esse hábito de consumir o queijo. Mas antes de passar toda essa informação para vocês do porquê que eu parei de consumir queijo de vez na minha vida, eu tenho que falar, eu não estou fazendo isso para condenar um alimento ou outro, eu só vim aqui passar informação, porque no fundo do meu coração, a minha missão aqui nesse planeta é ajudar as pessoas. É assim que eu tiro o meu barato, é assim que eu tenho realização pessoal, inspirando as pessoas a mudar totalmente o hábito delas para melhorar infinitamente a saúde. Como eu tenho feito com a minha vida, né? Porque eu não fico doente há 5 anos, nem gripe eu pego. Então eu quero que outras pessoas passem por isso para, melhorar o mundo de modo geral. Então, por favor, não atirem no mensageiro, porque o que eu vou falar aqui para vocês pode soar um pouco pesado. Para começar a explanar a ciência por trás do queijo, eu primeiro preciso citar um médico chamado Neil Bernard. E ele tem um livro chamado The Cheese Trap, A Prisão do Queijo. Essa daqui é a capa. E nesse livro, na verdade, uma das coisas mais interessantes que eu vi foi a respeito de uma proteína que é encontrada no leite, caseína. Eles vendem a caseína como suplemento, no pretexto de é uma proteína que vai durar 8 a mais horas no seu intestino, então vai ficar liberando proteína lentamente. E é claro que vai demorar 8 horas para ela ser liberada, porque ela vai apodrecer no seu intestino. Mas esse não é o mal da caseína. O problema é que quando você pega 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo, você concentra a maioria das gorduras e a maioria das proteínas. Só que a caseína, em especial, ela se compõe a 80% do queijo. E, segundo o Dr. Neil Bernard, a caseína, quando ela é digerida pelas enzimas entéricas, né, as enzimas intestinais do ser humano, ela é quebrada e forma casomorfina, que tem efeitos opiantes no seu cérebro. E se a gente pegar a definição do que é ópio, que é uma das drogas mais antigas do planeta Terra,
O que a gente vai ler? Ópio, de ação analgésica, narcótica e hipnótica. Também na produção de morfina, codeína, heroína. Aquilo que serve de paliativo ou que provoca adormecimento, embutrecimento moral. Se tem um efeito opiante, ela tem um efeito de morfina. Ela adormece, ela vicia. Ah, mas o queijo não me vicia, Jean. Então por que você não tem essa mesma compulsão por brócolis? Por que as pessoas não pulam de alegria? Uau, cogumelos! Não, você vê na propaganda lá. Ah, hambúrguer com queijo e extra queijo, com mais queijo por R$ 2,99, não é mesmo? O queijo ele é literalmente endeusado pela nossa sociedade, assim como recentemente o bacon tem sido. E carne de porco, todo mundo sabe, né, que não presta para o ser humano. Isso não é só uma questão bíblica, porque o médico, antes de você fazer uma cirurgia ou depois de você fazer uma cirurgia, o que ele te recomenda? Não coma carne de porco, não coma camarão, não coma os animais impuros que estão na Bíblia ao mesmo tempo, né? Então a ciência está em sincronia com a Bíblia, nesse sentido de animais contaminados. E o porco em si ele é muito inteligente, mais inteligente que o cachorro. Só que ele come fezes, come porcaria. Então a composição dele não é das melhores para o consumo humano. Agora, por que eu mudei de assunto? Por que eu comecei a falar de queijo, agora eu tô falando de porco? Porque eu já tô de saco cheio da indústria. E eu vou largar uma verdade aqui para vocês que eu descobri, na verdade, por um palestrante chamado Fernando Lux. É só escrever aqui em cima, Fernando Lux queijo. Você vai ver o vídeo inteiro dele. E eu vou passar essa informação aqui para vocês porque eu fiquei muito revoltado. Eu não sei se tem alguém aqui que desfruta de alguma religião, ou se não desfruta também. Eu sou adventista do sétimo dia, mas é o que eu acredito. Você não precisa acreditar no que eu acredito ou fazer o que eu faço. Eu só vim aqui passar informação porque eu me importo com a sua saúde, sim, de verdade. Para você fazer o queijo, você precisa de um coagulante. Eles usam esse coagulante, aqui tá as fotos de um, esse é o outro. Ele na verdade é uma enzima chamada quimiocina. Ao pesquisar da onde que ela veio, ela vem do estômago do porco. Eles usam uma enzima do estômago do porco para a fabricação do queijo. Ah, mas Jean, e se eu pegar um queijo que vem do Nordeste, lá de um sertão? É capaz que não. Não estou falando que todos têm a enzima do porco. Eu só estou falando que a enzima mais barata é a que vem do porco. Então as indústrias safadas que querem te enganar, elas não querem sua saúde, elas querem o seu dinheiro, e decore isso. Qual que você acha que elas usam? Se você pesquisar aqui em cima, Fernando Lux queijo, ele vai mostrar as marcas que usa, vai mostrar tudo. E realmente, está na maioria dos queijos industrializados. Dá para confiar, pessoal? Se você, por exemplo, está de peito cheio, né, porque parou de comer carne, não come porco, será? Você come. Você come toda vez que você coloca queijo na boca. Inclusive tem estudos que mostram que chocolate, na Suíça pelo menos, tem sangue suíno. Sangue suíno está presente em muitos embutidos também, para dar aquela pigmentação. Alguns sangue bovinos, depende, mas é sangue, né, de animal. O que a gente não deveria estar introduzindo no corpo? Então não só o queijo vicia você naturalmente pela caseína, né, que eu acredito que esteja lá por um motivo. Eu acredito que a caseína está lá de propósito. Por quê? Para manter o bezerro perto da mãe, para estabelecer o afeto entre a vaca e o bezerro, não entre a vaca e o humano. Tem cálcio? Tem, cheio de cálcio. Mas a proteína do leite e do queijo faz com que acidifique o seu sangue e você urina o seu cálcio e o seu fósforo. Então tudo que acidifica vai causar esse efeito. Tudo que está maximizado e foi produzido para um animal que pode chegar a pesar, sei lá, 500 quilos, não sei quanto que pesa uma vaca, você não pode comer. E muitas pessoas falam, nossa, eu parei de tomar o leite porque tem lactose, eu sou intolerante à lactose. Você não é intolerante à lactose, você só não é um bezerro. Se o leite em si já faz mal, o queijo é leite podre, ele é apodrecido. O gorgonzola, por exemplo, sabe aquelas coisinhas verdes? Eles têm uma bactéria, que aquelas coisas verdes é tudo fungo, tá bom? Aquela bactéria no gorgonzola é a mesma bactéria que produz o chulé, ou os cheiros de suor do ser humano. Inclusive na França eles chamam o gorgonzola de pé de Dieu, que é pé de Deus. Então é um alimento endeusado, sim. Inclusive nesse livro aqui, ó, deixa eu pegar.
Conselhos sobre Regime Alimentar, escrito por Ellen Goldwhite, escrito, acho que foi uns 100 anos, 120 anos atrás. Tem várias citações nesse livro, sem embasamento científico a respeito do queijo. E eu vou ler um desses trechos aqui para vocês verem que até mesmo 100 anos atrás, sem a ciência estar comprovando nada, a luz já está escrita. Só não obedece quem não quer. Eu vou colocar a referência aqui do lado se você quiser pesquisar por você mesmo. Lembrando, eu não quero que você tome nada do que eu falo como verdade. Vai e faz a sua pesquisa. Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Eu acho que isso é o suficiente, não é mesmo? Esses artigos fazem a sua obra em perturbar o estômago, irritando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Queijo tem um efeito deletério. Deletério. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, nossa, mas o que isso quer dizer? Então vamos novamente para uma definição. Deletério, que é prejudicial à saúde, insalubre, possui um efeito destrutivo, danoso, nocivo, conduz à imoralidade, à corrupção, degradante. Só que tem pessoas que preferem aprender essa lição na prática e não pela fé. Inclusive o Dr. T. Colin Campbell, que escreveu o Estudo da China, que é um grande livro associando câncer com leite e etc., ele fala uma frase muito bacana também. A caseína é uma proteína que compõe cerca de 87% do leite e é o agente mais cancerígeno consumido pelo ser humano. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. O Dr. T. Colin Campbell, ele também fez parte do Forks Over Knives, que é um documentário excelente. Se você quer parar de consumir leite, queijo, carne, etc., todos esses restos dos animais, de vez por todas com embasamento científico. E no Forks Over Knives tem outro doutor chamado Cadwell Esselstyn, que é cirurgião cardíaco. E segundo ele cansou de abrir o corpo da pessoa, pegar uma veia da perna, colocá-la no lugar porque a pessoa destruiu a própria artéria. Ele preferiu resolver o problema pela causa. E hoje ele está defendendo o veganismo. E em um desses estudos do T. Colin Campbell, no momento que eles introduziam o leite, o índice de câncer subia. Então eles decidiram fazer outro teste. Eles pensaram, vamos colocar e tirar o queijo e o leite, a proteína animal de modo geral. E o que eles identificaram? Que o câncer ativava e desativava na medida que você parava ou reintroduzia a proteína animal. Realmente, eu não vejo motivo do porquê comer um alimento podre, que é o queijo. É gostoso? Claro que é, mas crack também deve ser uma delícia. Não é à toa porque os caras estão vendendo a mãe na Cracolândia, não é mesmo? Não é porque é bom que faz bem. E segundo um estudo da Harvard, o queijo é considerado o alimento com mais gordura saturada do planeta. E tá aqui a imagem para vocês olharem. É só fazer a pesquisa, pessoal. Vocês não precisam ficar na escuridão. E só para finalizar esse vídeo, eu vou levar vocês para uma reflexão da origem desse queijo. A vaca, assim como todo mamífero, ela produz leite. Só que para ela produzir leite, o que precisa acontecer? Ela precisa estar grávida, não é mesmo? Ou ter o filho. Então eles estupram a vaca para ter esse tal do bezerro. Porque é assim que funciona no sistema agropecuário. Depois que a vaca é estuprada, o bezerro é levado para outro lugar, se não morto, né? Ou seja, para você tomar o seu litro de leite, significa que um bezerro ficou sem o dele. Depois que o bezerro é levado da mãe, inclusive a vaca, ela grita e chora muito mais quando o filho se distancia dela do que antes do abate. Só que, para o azar da vaca, ela não produz leite o suficiente para suprir a demanda da sociedade. Então nós humanos, o que nós fazemos? Nós produzimos hormônio bovino, que maximiza a produção do leite. Então quando você tem uma ordenha mecânica que suga mais leite ainda do que é necessário, do que a vaca permite, o que acontece? Inflama a teta da vaca. Inflama internamente e externamente. E por consequência disso, vai muito sangue no leite. Não se deve comer nada de sangue.
Eu acho que isso é óbvio. E além do sangue, a gente tem pus. E todo esse sangue, todo esse pus acaba indo para o leite. Mas você pode ficar tranquilo, porque não faz mal não, tá bom? Porque é pasteurizado. O CIF, ele permite até 600 células somáticas de pus morto, por causa da pasteurização, por litro de leite. É esse o seu governo, são essas as instituições que querem te vender saúde. E claro que associado ao sistema agropecuário está o sistema farmacêutico, né? Para arcar com as consequências destrutivas desse sistema alimentar falido. Não tem mais condições do ser humano estar comendo da forma que ele está comendo, usando alimentos que na verdade não são alimentos. Comida é o que vem da terra. No momento que outro animal produz, isso não serve para você. Existem consequências para quem infringe essas leis? Porque tem muita gente, igual eu falei, as pessoas às vezes guardam os mandamentos, mas infringem essas leis. Existem consequências para esse tipo? Paulo de diz. Quem infringe as leis e quem infringe os mandamentos? O que Paulo diz aqui? Se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Então, o resultado é a destruição, é a perda da vida eterna. Então, cuidar do corpo é uma questão de salvação. Então, as leis de saúde que estão na Bíblia, elas estão aí para nos orientar a ter saúde, a cuidar bem do corpo que não é nosso, que é um templo para que Deus habite. Então, pela lógica, se eu infrinjo uma lei, já acabou. Claro. Se eu não pedir não é isso que a perdão, gente não aprendeu. me arrepender, não mudar, não tiver uma transformação, já acabou. Sim. Não é isso que diz Tiago 2,10, que a gente leu aqui? Qualquer que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Então é a totalidade. E isso só pode ser possível pela graça de Cristo. É sério, né, irmãos? É por isso que eu peço a vocês que não acreditem em mim, não. Por favor, vá vocês, estuda vocês, para que vocês possam entender mais sobre o assunto. Para saber se o que eu estou dizendo realmente tem a ver, se é verdade ou não. Eu vejo muita besteira aí relacionada a pessoas enviando aí na internet, pastores discutindo sobre esse assunto. E na verdade, irmãos, com todo respeito eu falo isso, não faz o maior sentido para mim. Não faz. Pessoas talvez achando desculpas para que nós possamos nos deleitar no nosso eu, no nosso prazer, naquilo que Deus já está, naquilo que já está bem claro, né? Escrito bem claro. Deus pedindo para que a gente não venha a comer mais essas coisas. E como nós vimos aí os estudos, o ex-satanista lá, mostrando para nós claramente, né, que Satanás está envolvido com tudo isso, com a má alimentação, para deturpar a nossa mente. Então, tem algo relacionado aí, irmãos. Eu penso muito na questão, por que hoje nós dentro da igreja, né, existe muita picuinha, existe muita briguinha, né? Um fala mal do outro, existe, infelizmente existe. Por quê? Então são coisas que eu vou ligando as pecinhas, né? Eu vou ligando o quebra-cabeça, formando o quebra-cabeça. E é onde que para mim faz muito sentido. Para mim eu consigo entender o grande pano de fundo, que é o grande conflito. E Satanás não está de bobeira. Ele sabe o que está fazendo. Ele não é burro. Ele sabe o que está fazendo. A gente é apenas uma pulguinha nesse mundo, né? E é por isso que nós precisamos de Deus, de Jesus, da força, do poder do Espírito Santo. Só que Deus já deixou revelado para nós. Deus está falando, meu filho, está escrito aí, ó. Está escrito, eu já deixei, eu estou cuidando de vocês. Agora você não quer praticar, você não quer seguir, o que eu posso fazer por vocês, né? Não posso fazer mais nada, porque vocês têm o livre arbítrio. Que Deus os abençoe, irmãos. E daqui para frente vou trazer mais comprovações científicas da má alimentação. Por que Deus está tentando reeducar a alimentação do seu povo agora, nos finais dos tempos? Que Deus os abençoe. Mas o meu maior desejo é ver você.
Enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia, esperando pra